Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais um relato para vocês. Mas antes do relato, gente, se inscreva no canal, dá aquele like, aquela fortalecida para nós e compartilhe com os amigos. Agora, se você não gostar, compartilha com os inimigos e se vingue deles. Vamos ao relato? Olá, Angel Black. Me chamo Maria. E o relato que estou mandando aconteceu em uma pequena cidade, no interior de São Paulo. Desculpe não revelar o nome da cidade, pois cidade pequena, sabe como é? Mesmo que eu mude os nomes no relato, as pessoas de lá saberiam quem sou e de quem estou falando. E esta é a história. Tenho um primo que hoje precisa de supervisão o tempo todo, pois perante todos, até mesmo perante a justiça, ele é tido como louco, mentalmente incapaz de cuidar de si próprio e podendo causar riscos a outras pessoas. Por isso, vivo a cuidar dele, eu e meu esposo Tom. Mas nós não acreditamos que ele possa nos causar nenhum dano. Ele é apenas alguém muito traumatizado. E apesar de ninguém acreditar no que ele conta, eu e Tom acreditamos nele, pois ele sempre foi uma pessoa sensata. Até aquela noite fatídica. Vou lhes contar o acontecido, tal qual José Lucas, meu primo, me contou. Quando José Lucas completou seus 30 anos, a mãe dele, a tia Lourdes, morreu, deixando para ele a propriedade em que ele cresceu, lá na parte rural da cidade. Fazia tempos que José Lucas não ia para lá, pois quando fez 12 anos, ele veio para a cidade morar comigo e com a mamãe. Ficava mais fácil, né? Pois aqui ele estudava e também, à tarde, trabalhava de ajudante em uma mercearia, que a mãe dele era sócia. E como ele era um garoto esforçado e nunca foi de ficar vadiando, trabalhava e estudava. E ainda ajudava a mamãe, pois eu ainda era pequena. E a mamãe cuidava sozinha de uma pequena loja que tinha em casa. E quando o primo chegava, fazia contabilidade, pois ele era muito bom com os números. Voltando ao que aconteceu quando tia Lourdes morreu. Então, ela foi velada na casa principal do sítio, que era sua casa atual, pois antes ela morava em uma tapera, em outra parte do sítio, que José Lucas nem se lembrava mais, pois ele era muito pequeno quando morou lá. Suas lembranças apenas o remetia à casa principal. Durante o velório da tia Lourdes, ele ouvia cochicho das pessoas até que ele não conhecia, questionando como ela se tornou dona do sítio, sendo que seu marido a tinha abandonado com um filho pequeno naquelas terras, em uma tapera junto a um grande rio. Também achavam estranho que o capataz dela, o fiel João, não estava presente no velório. Meu primo também estranhou a falta do João capataz, mas deu de ombros e continuou ao lado do caixão da mãe dele até o final. Depois do enterro da tia, mamãe e eu voltamos para casa. Eu ainda não tinha me casado com Tom. José Lucas resolveu ficar
para ver se falava com o capataz e resolveria alguns assuntos do sítio. Depois voltaria para casa, pois ele morava agora em uma casa enorme ao lado da casa da mamãe, pois ele agora era o único dono de uma rede de supermercados na nossa cidade e em cidadezinhas vizinhas. Detalhe, ele começou tudo com a mercearia aonde ele trabalhava quando era praticamente um menino. Depois que voltamos para casa, José Lucas encontrou o capataz desnorteado, andando pelo campo, e ele o chamou: João, João, João. Ele percebeu que João estava estranho, muito abalado até. Então, ele preferiu que os dois deixassem para falar de trabalho no outro dia. E então foi cada um para sua casa tentar descansar. Porém, José Lucas não conseguia sossegar. Assim disse: não vou dormir. Então, ele arreou um cavalo e foi para uma vendinha que tinha ali perto do sítio, onde ficava aberto até tarde, altas horas, né? Pois ali, os peões das fazendas da região, ali dos arredores, faziam suas compras e ficavam bebendo, jogando bilhar, carteado, truco, até de madrugada. Meu primo começou a beber e conversar com os caras dali. Foi quando um deles perguntou: você é o patrãozinho, filho da falecida Dona Lourdes? Meu primo lhe respondeu: sim, sou eu mesmo. Alguns caras começaram a se olhar e se afastar, parecendo estar com muito medo dele. Ele perguntou para o rapaz que estava proseando com ele o que estava acontecendo. O rapaz respondeu: nada não, vamos beber. Assunto vai, assunto vem, e José Lucas, que era muito esperto, começou a pagar todas as bebidas do rapaz, no intuito de obter respostas. E não demorou muito para o cara começar a ficar bêbado e então soltar a língua. Olha, patrãozinho, tome cuidado na hora de ir embora, pois não é seguro andar à noite, e principalmente nas suas terras. Dizem que tem um demônio que anda por lá às noites de lua cheia. Já desapareceu várias pessoas que tiveram que passar por lá, principalmente perto do rio. O estranho é que sua mãe e o João Capataz nunca tenham visto nada, principalmente por sua mãe ter morado na tapera do rio, próximo àquele enorme pé de jaca que apareceu do nada perto do rio. Meu primo queria fazer mais perguntas, mas o dono da venda falou: ô Mirtinho, para de incomodar o patrãozinho, já bebeu demais, vai, sossega aí. Agora vou relatar na primeira pessoa como meu primo nos conta até hoje. Vamos lá? Saí da venda e fui para casa. Para minha desgraça, ia começar o meu tormento. A curiosidade me consumia e então, eu seguir para a casa principal, fui à antiga tapera, onde minha mãe morava. Comecei a caminhar por uma trilha até o grande rio. Avistei um enorme pé de jaca. E do lado do pé de jaca, uma tapera. Mas eu não me lembrava daquele pé de jaca. Mas enfim, pro meu espanto, a velha tapera estava habitável e bem arrumadinha. Mas quando entrei
Grande foi minha surpresa. O interior estava cheio de rezas estranhas, rituais, bruxarias, velas pretas queimando ainda, bonecos de voodoo, cheio de espetação de agulha, espetada, agulha pra lá, agulha pra cá, imagens estranhas de metade gente, metade bicho, pé de cabra, pé de boi, coisas que eu nunca tinha visto. Quando olhei para trás, vi o João, sim, o João capataz com os olhos vermelhos como duas brasas de fogo incandescente e com uma voz muito esquisita me perguntando o que eu fazia ali. Comecei a correr, mas ele tinha trancado a porta da tapera e me cercava para todo lado que eu corria. Ora ele ria, ora ele chorava, ora ele grunhia. Achei que morreria ali. Ele dizia: moleque, você vai ter que levar em frente o legado de sua mãe. E eu perguntei: que legado? E ele respondeu: se fazer o que eu quero, nada vai acontecer com você. Você me deve. O que eu devo? Perguntei. E ele respondeu: tudo. Aí, em pé em minha frente, aquele ser estranho que parecia a personificação do próprio demônio começou a falar com aquela voz. Nunca me esquecerei aquela voz. Você era muito pequeno, para lembrar, mas seu pai era um homem que não prestava para nada. Vivia bêbado, espancava sua mãe e não supria nem as mínimas necessidades. Um dia eu estava passando de viagem e vi sua mãe chorando na beira do rio enquanto lavava as suas roupas e as roupas daquele verme maldito. Conversei com ela e perguntei se ela queria sair daquele sofrimento, mas tinha um alto preço a pagar. E ela disse que sim, e fizemos um pacto. Após fazermos loucura transando na beira daquele rio, o monstro não me poupava nem os mínimos detalhes. Um pouco antes do maldito do seu pai chegar, pegamos uma faca, cortamos o seu dedinho de criança e banhamos uma semente de jaca. Como instruía meu livro de magia negra, banhar uma semente num sangue inocente, plantar a semente perto da água corrente e regar a mesma semente com o sangue de um impuro e dar a carne do impuro como alimento ao inocente. Fizemos o ritual, banhamos a semente com o seu sangue, plantamos a semente na beira do lago e regamos com o sangue do maldito que te deu a vida. E você se alimentou com a carne de seu pai. Depois desse ritual, apareceu um demônio e prendemos ele naquela garrafa ali. Me falou o monstro apontando para uma escrivaninha. Depois disso, eu e sua mãe ficamos atados por uma maldição. Ela e você prosperaria e eu seria sempre o fiel cachorrinho a seu lado até a morte. Em todas as noites de quinta para sexta de lua cheia, eu me tornava um canis do inferno. E a única coisa que poderia manter minha consciência humana era o nosso pacto pagão. Teríamos que ter relações sexuais onde plantamos a árvore. Assim, eu só mataria uma vez por ano um impuro durante 7 anos para te alimentar. Depois mandamos você para sua tia. Fizemos sociedade na mercearia onde você trabalhou e prosperou. E o sítio também se tornou nossa propriedade.
Eu e sua mãe ficamos por aqui, pois precisamos manter o pacto. A bruxa e o seu canis do inferno. As pessoas às vezes me viam de relance, mas eu as matava. Eu nunca deixei restos, devoro tudo pra não deixar provas. Mas agora que sua mãe morreu, vou virar uma fera selvagem sem humanidade. Você tem que ficar aqui. Você tem que ser minha âncora sexual de humanidade. O monstro rasgou as minhas roupas e fez comigo o que fazia com minha mãe. Disse que seria leal a mim até a morte se em todas as transformações pudesse me usar como âncora sexual. Eu estava destruído, pois não sou homo nem bi. Eu estava todo machucado. Fui em direção à garrafa e a quebrei. Ouvi uma risada medonha vindo de dentro da garrafa quando ela quebrou e uma fumaça muito negra, e aos poucos eu apaguei. Acordei, já eram as 10 horas da manhã e do meu lado, João, o capataz. Sim, ao meu lado estava João, o capataz, morto ao meu lado com um buraco no peito, aonde parecia ter-lhe sido arrancado o coração. Foi bem assim que ele me contou. Os peões os acharam e chamaram a polícia. Meu primo, José Lucas, ficou 5 anos em uma instituição psiquiátrica na capital. A justiça acha que ele matou o João depois do estupro, pois perdeu a sanidade. Mas não teve como provar, pois o coração do capataz misteriosamente desapareceu. Minha mãe e o atual marido dela cuidam do patrimônio dele e eu e meu esposo Tom vivemos com ele em sua casa. Nós acreditamos nele, Angel, apesar de todos os outros não acreditar. Obrigado por contar esse relato, Angel Black. Vendemos o sítio, mas parece que ninguém consegue morar lá. Dizem haver um pequeno demônio que atormenta a todos que tentam tornar aquele local habitável. Mas esse é um relato para outra ocasião. Boa noite. Meus aterrorizados. É cada relato que recebo mais macabro do que o outro. Tomem cuidado, meus aterrorizados, em pensar em fazer pacto com o que você não conhece. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham